que não tomou. Para mim é um prazer estar com você aqui. Acho que a última vez que eu estive aqui nessa igreja foi em 2021. E então vou me apresentar rapidamente para que você possa me conhecer. Eu sou fruto e sou filho dessa casa. Deus usou essa igreja para alcançar a minha família na década de 90. E aqui eu passei boa parte da minha pré-adolescência, adolescência, juventude. Eu casei nessa comunidade também. Tive o privilégio de pastorear essa igreja em 2013 e 2014. E o nosso filho mais velho, também o Theo, foi batizado aqui nessa comunidade. E então, a Igreja Presbiteriana Central, ou a Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, é uma igreja que a gente traz com muito carinho no nosso coração e sempre estamos orando por vocês. Não sei se você tem orado pela gente, mas nós estamos sempre orando pela sua vida, para que o Evangelho de Cristo continue a ser gerado aqui no nosso estado. Como o reverendo Osias falou, eu sou um gaúcho, radicado agora em Goiânia. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Luz, em Goiânia, igreja que eu tive a oportunidade de plantá-la e participar da plantação dela em 2008, em todo o meu período de seminário. E no ano de 2021 fui convidado, então, para retornar e pastorear essa comunidade. E o Senhor tem sido bom conosco, nossa comunidade tem feito grandes coisas naquela região. E, inclusive, dois desses movimentos eu quero falar com você. E essa semana estive também reunido com a presidência do nosso sínodo para a gente tentar abençoar o Rio Grande do Sul com esses movimentos. Em 2020, quando o reverendo Jean, que é o pastor que plantou essa igreja, me convidou para voltar a Goiânia, eu falei, olha, eu sou gaúcho, o Rio Grande do Sul tem poucos pastores gaúchos, na época eu era pastor na cidade de Pelotas, então eu falei para ele, eu aceito ir para Goiás, mas nós precisamos continuar abençoando o Rio Grande do Sul, continuar olhando para esse estado que carece tanto do Evangelho, e os anos têm se passado e pouco a pouco, então, a gente tem olhado agora para o Rio Grande do Sul com outro olhar, com uma outra expectativa, sobre uma nova ótica, para que Deus abençoe o nosso estado. A Igreja Presbiteriana Luz, hoje, ela é porta para 2 movimentos americanos que têm abençoado o Brasil. O primeiro deles chama-se Life on Life. Eu passei a foto, não sei se já chegou aí, mas o primeiro movimento chama-se Life on Life, é um movimento de discipulado missional. É da igreja Perimeter de Atlanta, do reverendo Randy Pope, e hoje esse movimento de discipulado missional tem treinado pastores e capacitado pastores presbiterianos e de diversas denominações que desejam usar do discipulado, ou seja, você levar as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus como ferramenta na sua comunidade. Então, a nossa igreja foi a primeira igreja treinada pelos americanos ainda em 2009, e hoje nós estamos fazendo treinamentos pelo Brasil inteiro. Ainda não treinamos pessoas no Rio Grande do Sul. Nós hoje temos treinamento, pode me falhar alguma cidade, mas nós temos em Brasília, em Cuiabá, Goiânia, no Nordeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, e para minha surpresa, no último treinamento que nós tivemos na cidade de Brasília, um gaúcho apareceu por lá. Não sei como, mas um gaúcho caiu lá. Vou visitá-lo essa semana, inclusive. Ele está plantando uma comunidade reformada aqui na cidade de Novo Hamburgo. E ele falou, eu ouvi falar sobre o Randy Pope, eu ouvi falar sobre discipulado, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Discipulado missional Life on Life ajuda na consolidação do Evangelho quando você está plantando novas comunidades. O segundo movimento que a nossa igreja faz parte, porque foi plantada por essas 2 igrejas, é um movimento chamado City to City. Quantos de vocês conhecem o reverendo Tim Keller? Tim Keller talvez tenha sido, né, o maior pregador dessa última geração, e ele cria o City to City enquanto ele está plantando a igreja Redeemer em Nova York. E esse movimento, então, chega ao Brasil para treinar e capacitar plantadores de igreja. Hoje, desde o ano de 2021, nós iniciamos um projeto protótipo de treinamento, onde nós capacitamos mais de 60 pastores, 20 pastores na cidade de Goiânia, 20 pastores no Rio de Janeiro e 20 pastores em São Paulo, para que esses pastores gerem um movimento de plantação de igreja pelo Brasil. E se você conhece muito bem o reverendo Tim Keller, a base é muito simples, é você olhar para a sua cidade e entender como o Evangelho de Cristo Jesus vai ser pregado e propagado nessa cidade. Pela graça de Deus, nesse ano,
nós vamos multiplicar esse processo. Haverá incubadoras, que são processos de treinamentos pastorais, na cidade de Belo Horizonte, na cidade de Recife e aqui na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. O seminário do Rio de Janeiro e o seminário de Goiânia usarão esse processo para treinar como pós-graduação os novos pastores que sairão da IPB, para que eles saiam com as ferramentas necessárias para a plantação de igreja. E essa semana, enquanto estive reunido com o reverendo Daniel, estive reunido com o reverendo Osias, eu falei, eu acho muito importante essas ferramentas. Eu faço parte hoje do maior presbitério da cidade de Goiânia. Nós somos 14 igrejas e mais de 8 igrejas sendo plantadas na cidade de Goiânia. São mais de 46 pastores, numa cidade que é menor que Porto Alegre. Lá em Goiânia, somente em Goiânia, nós temos hoje 7 presbitérios. E eu sei que no Rio Grande do Sul há diversas cidades que precisam do Evangelho e precisam de plantadores que falem a essa geração. Eu, como falei para você, fui alcançado por essa comunidade na década de 90. Quem são as pessoas que eu e você vamos alcançar agora? Quem serão os novos convertidos na Igreja Presbiteriana da Zenha, de Porto Alegre, ou Central, como você quer chamar a igreja? Então, o movimento City to City tem trabalhado na capacitação desses pastores. Como eu posso ajudar? Se você comprou qualquer livro do Tim Keller, você já está ajudando o movimento City to City. O reverendo Tim Keller, antes de falecer, depois de conversar com seus filhos, ele doou todas as suas obras literárias para o City to City, para que novas igrejas fossem plantadas, para que novos pastores fossem capacitados. Então, qualquer livro do Tim Keller que você comprar em qualquer espaço do mundo, você está ajudando o movimento City to City, e pastores estão sendo treinados e capacitados para falar o Evangelho nessa geração. Ok? Pois, se você quiser saber mais coisas, você pode me procurar e a gente conversa um pouco mais sobre esse movimento. Eu quero começar a mensagem dessa noite perguntando algo que eu vou perguntar para você no final da mensagem também. E eu espero que durante todo o período da mensagem a sua resposta seja diferente. A resposta que você vai dar agora seja diferente da resposta que você vai dar ao final da mensagem. Eu sei que nós estamos no começo do ano, onde você faz diversas listas, você tem diversos planos, diversos projetos. E a minha pergunta é, quem e quantas pessoas você decidiu hoje investir a sua vida em 2024 para que Cristo seja gerado no coração dela? Quem e quantas pessoas você escolheu para que no ano de 2024 Cristo seja gerado no coração delas? Nós nos perdemos como igreja várias vezes. Nós perdemos o nosso foco. Por vezes, nós olhamos muito para dentro da nossa comunidade. Olhamos para cada coisa que nós fazemos como igreja, mas esquecemos que o propósito maior da igreja do Senhor Jesus Cristo é alcançar pessoas no império das trevas, para que elas conheçam a Cristo Jesus, Cristo seja gerado no coração delas, e elas então reproduzam esse processo. Mas os anos vão passando, a gente vai se acomodando dentro da igreja. Por isso eu faço essa pergunta para você. Quem e quantas pessoas você se propôs, você colocou no seu coração, você escreveu na página da sua Bíblia, no seu bloco de notas do celular, que você vai gastar a sua vida no ano de 2024, para que Cristo seja gerado no coração delas. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12,
designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e eles tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Deus, essa é a tua palavra, lida e exposta, Senhor amado. Ela que tem poder para libertar o nosso coração. Ela que tem poder para que Cristo seja gerado em nós. Por isso que eu clamo ao teu Espírito Santo para que nesse momento, quando vamos debruçar o nosso coração sobre esse trecho, que o teu Espírito Santo edifique Cristo no nosso coração, transformando o nosso coração um pouco mais parecido com o teu. E que sejamos desafiados, Deus, não pelas palavras do pregador, mas desafiados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, é em nome dele que oramos. Amém. Por que o Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos tem tudo a ver com o discipulado. O Evangelho de Marcos provavelmente tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. E os demais evangelhos tenham bebido dele, das suas fontes, para que pudessem então ser gerados. Talvez Lucas um pouco menos, João um pouco menos também, porque Lucas, como ele mesmo fala no seu evangelho, ele pesquisou, ele estudou, ele faz um livro histórico a respeito de Jesus. E João, quando escreve o seu evangelho, que é o último evangelho a ser escrito no final do primeiro século, o objetivo é diferente do evangelho de Marcos. Porque João ali gasta boa parte do seu evangelho para falar a respeito dos últimos dias de Jesus, do ministério final de Jesus Cristo. Marcos é diferente. Primeiro, pelas duas pessoas que estão aqui envolvidas quando escrevem esse evangelho. Ele recebe o nome de Marcos, mas na verdade aqui estão relatadas as memórias do apóstolo Pedro, um discípulo a quem Jesus gastou muito tempo dele. Pedro, Tiago e João foram os discípulos mais próximos de Jesus. E se você ler os evangelhos, você vai descobrir que Pedro talvez tenha sido o discípulo que Jesus mais gastou tempo. Por exemplo, você não vê Jesus brigando com outros discípulos, você vê Jesus brigando com o apóstolo Pedro. Você não vê Jesus falando sobre segredos com alguns dos discípulos, mas você vê Jesus falando sobre os segredos com o apóstolo Pedro. Você não vê Jesus chorando e angustiado com outros discípulos, mas você vê Jesus chorando e angustiado junto com o apóstolo Pedro. E quem escreve esse evangelho, depois de Pedro relatar, é um jovem chamado João Marcos. João Marcos é esse João Marcos que você lembra do começo do livro de Atos. É o pivô da briga entre o apóstolo Paulo e Barnabé. É aquele menino, aquele jovem, que decide abandonar os dois depois da primeira viagem missionária. E aí Barnabé, no ministério que ele tem magnífico, ele decide separar a sua vida do apóstolo Paulo e gastar a sua vida com Barnabé. Nós sabemos que, gastar sua vida com João Marcos. Nós sabemos que esse tempo que ele investe na vida de João Marcos é algo exponencial, é algo precioso. Porque o próprio apóstolo Paulo, cerca de 20 anos depois, ao escrever uma das suas cartas, fala que João Marcos era útil agora para o ministério dele. Eu, particularmente, aqui abro um parênteses, eu gosto muito do ministério de Barnabé. Algum tempo atrás, os jovens da minha comunidade perguntaram: pastor, qual o personagem bíblico que o senhor mais gosta, que o senhor mais admira, que o senhor quer chegar no céu e conversar? Eu falei: eu quero conversar com Barnabé, o segundo. Ele era sempre o segundo. Ele não estava nos holofotes. Ele não estava buscando glória para si. Mas grande parte do Novo Testamento só existe por causa do ministério desse homem. Você não teria todas as cartas do apóstolo Paulo se Barnabé não tivesse decidido investir na vida do jovem Saulo, trazer ele para o meio dos apóstolos e ensinar a respeito de Cristo Jesus. E você não teria então o Evangelho de Marcos se não fosse Barnabé. Então, o Evangelho de Marcos tem tudo a ver com o discipulado.
tem tudo a ver com você cuidar da vida de pessoas. Tem tudo a ver com você caminhar juntos e, através dessa caminhada, fazer com que Cristo seja gerado no seu coração. Textos como esse que eu acabei de ler com você são textos que nós acabamos nos esquecendo nas Escrituras. Por um motivo, por alguns motivos, mas o primeiro deles é porque é uma genealogia. É uma lista de nomes. Eu não sei se aqui ainda faz, mas antigamente a gente fazia uma sequência de leitura bíblica por ano, onde você talvez lesse a Bíblia inteira num ano só. Com certeza, eu sei, você pode não admitir para mim, mas o seu sorriso no canto da boca vai entregar você. Quando chegava no livro de Números, você pulava. Porque é muito nome. A não ser que você estivesse grávidos, você como casal, e você estivesse procurando escolher o nome do seu filho ali. Então, quando nós lemos um texto como esse, nós passamos, afinal de contas, nós já sabemos quem são os 12 apóstolos, nós já sabemos quem são as pessoas que Jesus escolheu, nós já sabemos tudo o que aconteceu, como eles morreram, como eles pregaram, o que eles fizeram. E aí nós perdemos uma preciosidade que está nesse texto. A primeira coisa que eu queria que você guardasse nesse texto, e que eu e você aprendemos logo que começamos a ler no verso 13, porque o texto começa dizendo assim: então Jesus subiu um monte e ele escolheu quem ele quis, para que estivessem com ele. Se eu e você queremos gerar Cristo na vida das pessoas, se eu e você queremos dedicar a nossa vida discipulando pessoas para que elas tenham Cristo sendo gerado no coração delas, eu e você precisamos nos lembrar que o maior chamado de Cristo Jesus para mim e para você é para estar com Ele, para gastar tempo com Ele. John Locke, ele escreve um livro falando sobre discipulado, ele fala: Jesus podia ter feito qualquer coisa. Para pensar, é Jesus que nós estamos falando, encarnado. Podia ter plantado a maior igreja de Jerusalém, podia ter criado a maior sociedade interna, podia ter construído o maior templo. Ele podia, na verdade, não ter feito nada disso, e num estalar de dedos, todas as pessoas saberiam que ele era o Filho de Deus encarnado. Mas ele escolhe dedicar os 3 anos do seu ministério investindo na vida de alguns homens, andando com esses homens, comendo com esses homens, ensinando esses homens sobre qual é o verdadeiro sentido do Evangelho. Os discípulos, esses 12 homens, eles vivenciaram coisas que eu e você nunca vamos vivenciar. Eles acordaram com Jesus, tomaram café com pamonha, tapioca e pão de queijo com Jesus. Na hora do almoço, comeram churrasco com Jesus. Ao final do dia, tomaram chimarrão com Jesus. Eles viram Jesus sorrir e brincar com as crianças. Eles também viram Jesus chorar diante do Pai e suar sangue diante da cruz, daquilo que aguardava Ele. Esses homens não foram impactados pelos milagres de Jesus. Se você observar o que João fala no seu evangelho, ele relata os milagres, não é para que os discípulos creiam, mas eles relatam os milagres nos evangelhos para que eu e você, que não convivemos pessoalmente com Jesus, creiamos que ele é o Filho de Deus. Para esses homens não precisava disso. Os evangelhos relatam, inclusive, que as multidões saíam das suas casas para ouvir o que aquele homem tinha para falar, porque ele era diferente de todos os pastores, de todos os professores da sua época. E Jesus, ao invés de montar uma escola, um novo seminário, um instituto bíblico, ele chama aqueles homens para estarem com ele. Alguns anos atrás, nós fomos tolhidos da presença um do outro. Porém, parece que estar longe um do outro ainda continua sendo verdade. Com quantas pessoas aqui da igreja você convive mais do que a 1h30 que você vem ao culto? Com quantas pessoas da igreja
você tem chamado para tomar um café com você, almoçar com você. Quantas pessoas aqui dessa comunidade você tem liberdade de falar assim: hoje o meu coração está mal, eu preciso de alguém para chorar comigo? Quantas pessoas? O Evangelho de Deus encarnado, ele entendeu que não é no meio da multidão que as coisas são feitas, mas é na singeleza de um encontro informal. É muito bom celebrarmos, é muito bom cultuarmos ao Senhor, faremos isso eternamente. Mas eu não vi Jesus em nenhum momento marcar um culto com os discípulos. Você viu? Na Bíblia que eu leio não tem. Mas o texto fala dele comendo com os discípulos, fala dele orando com os discípulos, fala deles ensinando o Evangelho com os discípulos. E antes que você saia daqui bravo comigo e procure o reverendo Osias dizendo: pastor, que heresia é essa que o senhor deixou o seu genro pregar na igreja? Eu não estou falando que você não tem que vir para o culto não, viu, fera? Culto é bom. Como eu falei, você vai fazer eternamente isso. Porém, se você não faz o restante, você está só vivendo uma religiosidade na sua vida. E aí você pode conversar com os personagens bíblicos chamados fariseus. Eles eram muito bons nisso. Você tem o Criador do universo, o Verbo, o que é desde o princípio, que vai ser para todos sempre, convidando você para estar com Ele. A pergunta é: quanto tempo você ainda vai gastar com as coisas periféricas? Quanto tempo? Eu sou pai há 10 anos e eu tenho descobrido algo especial na minha relação com os meus filhos. Não é o local mais importante. Não é a comida que nós estamos comendo que é o mais importante. Mas é estar junto com eles. Isso faz toda a diferença. Se faz a diferença na relação que eu tenho, pecadora, com os meus filhos, imagina o impacto que isso vai ter quando diariamente eu e você aceitarmos esse desafio de Cristo Jesus para simplesmente estar com Ele. E aí fica um desafio nesse primeiro ponto, que eu queria que você refletisse no seu coração. Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho para simplesmente estar com Jesus? Orar não é só pedir. Você não louva só quando você canta na igreja. Quanto tempo faz? Segunda ideia que eu queria que você guardasse, se você quer ser um discípulo. Além de estar com Jesus, Jesus não nos chama para estar somente com Ele, guardados dentro de um templo, dentro de uma casa. Aliás, esses discípulos tentaram fazer isso. Lembra de um momento que Jesus sobe para um monte? Lá ele é transfigurado. Você lembra o que Pedro fala para Jesus? Jesus está tribom aqui em cima, fera. Deixa o povo lá embaixo. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, e vamos ficar aqui em cima. E é interessante que o texto mostra que naquele momento a glória toda sumiu. Alguma coisa estava sendo captada errada ali. E quando você vê esse texto falando que Jesus chamou eles para apóstolos, a gente fica com risco, porque hoje nós vivemos na era dos pseudos apóstolos, e acha que apóstolo tem só a ideia da figura eclesiástica que você pode ser, que ela existiu no primeiro século, não existe mais. Mas nós esquecemos que a ideia dessa palavra é enviar. Jesus escolheu esses homens para enviá-los. Ser apóstolo, nesse tempo, com essa ideia, eram pessoas, homens de Deus, que foram chamados por Ele para serem enviados, para estarem com Ele, mas também pregar o Evangelho, estarem com Ele, para que eles pudessem então ser exemplos vivos de quem Jesus era.
Eles fazem um test drive desse processo. Quando Jesus separa os 70, lá estava Judas no meio, não esqueça disso. Dá poder a eles, para que eles de 2 em 2, eles percorram as cidades e preguem o Evangelho. E algo aconteceu, que aqueles homens voltaram radiantes, eles falavam e as pessoas se convertiam, eles colocavam a mão na cabeça, os demônios eram expulsos, as pessoas eram tocadas e eram curadas. E aí Jesus vem e fala para eles: não fiquem felizes com isso. Não é isso que tem que trazer motivação para vocês. O que tem que trazer é alegria. Vocês precisam se alegrar, porque o nome de vocês está no livro da vida. Eu e você somos chamados nessa geração, assim como esses 12 homens, a serem enviados. Enviados. A falar do Evangelho em todo lugar que nós estivermos. A proclamarmos o Evangelho em todo o tempo. A falar daquilo que Cristo pode fazer em toda a geração e em toda a situação. Por isso que a minha pergunta inicial tem a ver com quem você escolheu para fazer isso esse ano. Como o reverendo Osias falou, eu já não sou o pastor mais novo da minha comunidade. Agora, em outubro, nós acabamos de ordenar um dos meus tutelados na igreja. A gente já tem uma bagagem pastoral. A gente já tem uma barba branca. Meus cabelos não vão ficar brancos porque eles estão caindo, mas a minha barba vai ficar. E durante diversas reuniões de oração, eu tenho visto pessoas pedindo: pastor, eu quero que o senhor ore para que o senhor converta o coração do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu primo, da minha prima, do meu tio, da minha tia, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, do meu chefe, do meu subordinado. E as pessoas vão pedindo. E é muito bom você fazer esse pedido de oração. Mas algo começou a inquietar meu coração nos últimos anos. E tem sido a tônica na nossa comunidade lá. Cara, você pede demais para que Cristo toque no coração dessas pessoas. A pergunta é: o quanto você tem falado de Jesus para essas pessoas? O quanto essas pessoas olham para a sua vida e desejam o que você tem? O quanto as pessoas têm olhado para a sua existência e dizendo: esse cara tem algo diferente. Porque senão, quando a gente faz pedidos assim, a gente só está tirando um encargo do nosso coração. A gente está quase fazendo um pedido de Miss Brasil, que Deus derrame amor sobre todo mundo. Não. Eu e você somos enviados. Em todo o tempo. Em todo o local. Alguns meses atrás, o reverendo Roster esteve aqui também, né? Esteve lá na nossa comunidade. Porque ele queria saber o que nós fazíamos de discipulado. Nossa igreja está escrevendo material que vai ser usado pela APECOM agora, de discipulado, na Junta de Missões e nos projetos do Plano Missionário Cooperativo, o PMC. E a resposta ao reverendo Roster foi muito simples. Nós não temos nenhuma estratégia megalomaníaca de evangelismo na cidade de Goiânia. Nós não temos nada fora do comum. Às vezes eu vejo os caras com estratégias magníficas. Por exemplo, lá em Goiânia tem a igreja presbiteriana Maranata, igreja do meu presbitério. Eles fazem a pescaria para Jesus. Homens convidam os seus colegas de trabalho para que eles vão pescar. E lá, no meio da pregação, eles dizem: na verdade, o peixe que nós queremos é você. E pregam Cristo Jesus, é magnífico, mas não me alcançaria. Sabe aquele lema que diz: se está nervoso, vai pescar? Para mim não serve. Você quer me deixar nervoso, é me levar para pescar. É muito tempo parado. É muito tempo sem fazer nada, esperando o peixe fisgar, e às vezes você passa a noite inteira para pegar um peixe desse tamanho. Não é minha praia. Nós falamos para o reverendo, então. Nós queremos, como igreja de Cristo Jesus, capacitar cada membro da nossa comunidade, treiná-los, para que dentro do quartel, dentro do hospital, dentro da faculdade, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua família, eles sejam pequenos cristos, a ponto que quando as pessoas que convivem com eles olhem que eles têm algo diferente,
E aí é o momento exato para você dizer, venha para a igreja luz? Não. É o momento exato de você virar para eles e dizer, eu quero te apresentar Cristo Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Eu estou meio desatualizado. Já são quase 3 anos fora do nosso estado. E todas as vezes que eu falo da realidade do nosso estado, nos lugares que Deus tem nos permitido levar a pregar, as pessoas ficam apavoradas com o Rio Grande do Sul. Porque o evangelho é muito pequeno aqui. São poucas igrejas. São poucos cristãos caminhando pela rua. Lá em Goiânia, você vai no shopping, está tocando Aline Barros. E todos esses louvores modernos aí que você ouve. Algumas semanas atrás, eu estive pregando na cidade de Anápolis. 88% das pessoas pesquisadas pelo IBGE se declararam cristãos na cidade de Anápolis. Não é a nossa realidade aqui. E aí a pergunta que eu te faço nesse ponto é, o evangelho, ele é mais fraco no Rio Grande do Sul? O Jesus que a gente serve no Centro-Oeste, ele é diferente do Jesus que a gente serve aqui em Porto Alegre? Uma vez eu escutei um pastor falar uma besteira tão grande, dizendo, não, talvez Deus tenha menos eleitos no Rio Grande do Sul, por isso que as igrejas não crescem. Eu acho que é porque às vezes a gente não toma uma postura de discípulo de Cristo Jesus. No meu trabalho, na minha família, na minha escola, na minha faculdade. Eu e você somos chamados para isso. Mostrar Jesus para as pessoas. Mas o texto continua. E aí os nossos irmãos pentecostais gostam muito dessa parte. Porque fala que Jesus deu autoridade para eles para expulsar demônios. E nós reformados, nós não gostamos muito dessa parte. Porque expulsão de demônio não tem muito a ver com a cara da igreja presbiteriana do Brasil. E quando você estuda mais profundamente esse texto, você descobre que não é só o ato de expulsar demônios que Jesus está falando com esses homens. Porque realmente, para você expulsar demônios, para que as pessoas sejam libertas do império das trevas, você não precisa entrevistar o demônio. Você talvez não precise nem orar pela pessoa, porque o que liberta o coração dela é o evangelho de Cristo Jesus. A proclamação genuína do evangelho. Mas Jesus nos demonstra que aqueles que são chamados para estarem com Ele, enviados para pregar o evangelho, precisam sempre trazer à sua memória que nós estamos entrando e lidando agora com um universo que é espiritual. As melhores estratégias, elas caem por terra se a igreja deixa de lado uma ferramenta muito simples e que nós não gostamos de usar: a oração. Você quer fazer evangelismo? Entregar panfleto? Eu lembro que na minha época aqui na igreja a gente ia para a Redenção fazer isso, tocar. Gasta mais tempo em oração. Porque não são os acordes desafinados do violão que vão libertar vidas, é o Espírito Santo de Deus. E quando você está lidando com aquela pessoa, não é o estereótipo dela que vai ser alterado, mas é o universo do coração dela que vai ser alterado, em um local que eu e você não temos acesso. Por isso que nós precisamos lembrar que existe um mundo espiritual, sim. Em julho do ano retrasado, eu estive numa cidade que eu acho que é uma colônia de gaúchos, uma cidade chamada Nova Chavantina, no Mato Grosso. Tanto é que todos os dias que eu estive lá, eu comi cuca e tomei chimarrão, todos os dias praticamente. Lá, nós levamos uma caravana missionária, de jovens e adolescentes, e tinha um pré-adolescente, de 11 anos, que o pai falou assim: pastor, nós precisamos muito levar ele. Ele precisa muito ter uma experiência de evangelismo. Ele precisa muito pregar o evangelho e que isso seja gerado no coração dele. Durante toda a caravana, ficamos 20 dias fora de Goiânia. Passamos por mais de 12 cidades.
Uma pessoa apareceu endemoniada naquela caravana. Quem que você acha que estava evangelizando aquela pessoa? Um moleque de 11 anos. É óbvio que a gente não deixa ele sozinho, né, gente? Sempre saía alguém mais maduro. Mas daí eu perguntei para ele assim, o que você sentiu quando você viu isso? Ele falou assim, pastor, eu fiquei com muito medo. E ele dava um passo para frente, eu dava um passo para trás. E ele estava com um dos pastores da nossa comunidade. E aí, depois de todas as brincadeiras, depois que ele contou o testemunho, ele falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim, pastor, eu não sabia que existia um mundo espiritual. Agora eu sei que ele existe. Não é brincadeira. O que você foi chamado para fazer não tem a ver com isso que você está vendo com os seus olhos. Esses 12 homens que eu li, com exceção de Judas, todos morreram pelo Evangelho. Sofreram por causa de Cristo Jesus. E você acha que esses homens morreram e sofreram por causa de Cristo Jesus, porque Jesus tinha uma lábia muito boa? Porque a retórica de Jesus era algo muito especial. Porque ele conseguiu entrar na mente desses homens com seus melhores argumentos. Esses homens foram tocados na sua alma pelo Cordeiro de Deus. E tiveram a sua vida modificada por isso. A pregação de Jesus era muito difícil. E olhando para esse mundo espiritual, você vai lembrar. Pedro, logo depois de falar uma besteira lá para Jesus, sobre quem ele era. As pessoas olham para Jesus falando que ele era o pão vivo que desceu dos céus. Que os pães que os seus pais comeram lá no deserto representavam esse pão vivo que desceu do céu. E aí as pessoas começaram a deixar Jesus, a ponto que ficou só esses 12 homens. E aí Pedro diz uma frase fabulosa. Porque Jesus vira para ele e fala assim, e você vai para onde? O que vocês estão fazendo aqui? Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não foi a mente somente que foi mexida. Não foi somente a retórica de Jesus que fez Pedro falar isso. Mas foi esse universo espiritual que foi abalado por Jesus. Eu e você somos chamados para ser discípulos, para estar com Jesus, para propagar o Evangelho e para entender que isso é espiritual. E eu queria te deixar 3 aplicações, pelo menos, desse texto. Primeira delas, esse chamado que eu acabei de falar essa noite, é para todas as gerações. Talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, eu vi o senhor correr aqui pela igreja. O presbítero Ageu me viu pequeno aqui nessa igreja. E aí você pensa, não, eu já estou abandonando o Evangelho, já estou descansando. Um dos homens que Jesus escolheu aqui, chamado João, depois de ser preso na ilha de Patmos, a história conta que óleo fervente foi jogado sobre João e ele não morreu. E ele sai da ilha de Patmos depois dele vislumbrar o Apocalipse. E aí ele sai e vai para um spa descansar. João, com mais de 90 anos, ele sai da ilha de Patmos e ele vai pastorear uma igreja chamada Éfeso. E lá ele morre pregando o Evangelho, fazendo discípulos daquela geração. Então esse chamado para você discipular e cuidar de vidas é para todas as gerações. Segundo, é para todos os contextos. Para todos os contextos. Nesses 2 últimos anos eu tenho rodado o Brasil. Fui no Nordeste, Centro-Oeste, vim aqui para o Sul, fui para o Sudeste.
Agora, há pouco tempo atrás, estive numa imersão com pastores de toda a América do Sul, pastores dos Estados Unidos, pastores da Austrália, pastores da Inglaterra, pastores da Espanha. Durante 20 dias ficamos falando sobre o Evangelho e como plantar novas igrejas. Não existe nenhum lugar que o Evangelho vá chegar e ele não vai revolucionar. Não existe nenhum canto da terra que um discípulo de Jesus não vai ser chamado. Em todos os cantos haverá discípulos dele. Em todos os contextos. Em todas as realidades. Talvez você fale, pastor, aqui no Rio Grande do Sul é difícil. Eu sei. Sou gaúcho. Mas dá para pregar o Evangelho. Tem muita gente para ser alcançada aqui nesse estado. Tem muito porto-alegrense para ser alcançado. O Evangelho ele dá jeito em qualquer contexto. Mas eu queria terminar com essa última aplicação, olhando para esse texto de Jesus e para a vida desses homens. É que esse chamado ele é radical. Sabe o que tem matado a nossa geração? Meio crentes. Porto Alegre não está vivendo isso ainda. Mas capitais como Goiânia, Curitiba, São Paulo já estão vivendo. Algo que os nossos irmãos europeus já vivem há muitos anos. São locais onde o Evangelho já existe há muito tempo. Já está na 5ª, 6ª, 7ª geração de pessoas cristãs da família. E o fogo foi diminuindo. O fervor não é igual aos dos primeiros. E aí, quando eu falo para essas gerações, eu falo assim, você precisa deixar tudo. Abre mão por causa de Cristo Jesus. Você foi chamado para ser discípulo dele. Você não foi chamado para prosperar. Você não foi chamado para criar instituições. Você não foi chamado para criar denominações. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. E isso pode custar o seu emprego. Isso pode custar você perder pessoas dentro de uma faculdade. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Para as pessoas olharem para você e não verem mais você, mas ver aquele que te chamou. Você foi chamado por Jesus e esse chamado é radical. Radical. E aí eu quero terminar a mensagem como eu sempre termino lá na minha igreja. Continua vivendo esse evangelho meia boca que você está vivendo. Continua namorando o pecado em vez de viver uma vida em santidade como você foi chamado para viver. Continua brincando de ser crente e não sendo um discípulo verdadeiro de Jesus. Que você vai ter uma surpresa fora do comum quando os céus se rasgarem e você ficar. Porque só vão subir, só vão estar com Ele os discípulos dele, as ovelhas que ouvem a voz do pastor e que seguem a voz desse pastor. Por isso que 2024, o meu desejo, é o desejo para a minha comunidade em Goiânia, e aqui, como eu falei, eu faço parte dessa igreja, é o meu desejo para cá também, é que discípulos de Jesus continuem a ser chamados. Pessoas continuem sendo usadas para que Cristo seja gerado em cada vida que aqui passar. E quando os céus se rasgarem e Ele vier nos buscar, muitos gaúchos estejam no céu. Eu acho que vai ter bastante. E eu vou terminar com essa brincadeira, porque senão você vai ficar achando que eu sou um cara bravo. E o cara bravo é o reverendo Osias. Você já viu a cara dele, sabe que ele tem uma cara de bravo. Deus gosta de churrasco, fera. O cordeiro era colocado sobre o altar e a fumaça que subia da gordura caindo no fogo era com um aroma suave ao Senhor.
Se ele gosta de churrasco no sacrifício, vai ter que ter muito gaúcho no céu para fazer churrasco. Meu desejo, meu irmão, tirando a brincadeira, é que essa igreja continue crescendo. Que o templo novo que vocês estão construindo ali atrás logo fique pequeno. Pelo movimento do Espírito Santo na cidade de Porto Alegre. Pela transformação que o Evangelho pode fazer através dos discípulos de Cristo Jesus. E eu fiquei de fazer uma pergunta para você, e vou fazer de novo. Quantas pessoas, e quem são as pessoas, que no ano de 2024, você vai investir a sua vida, para que Cristo seja gerado na vida delas? Reverendo Osias? Queridos, coisa boa ouvir a palavra de Deus, de um jovem, isso é muito bom. Eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar com o pastor Rodrigo e ele vai impetrar a bênção. Depois nós temos alguns recados para dar para a igreja rapidamente. Deus, nessa noite, conduz o nosso coração à Tua palavra e à Tua verdade. Quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não vivemos como discípulos Teus aqui nessa terra. Mas ao sairmos aqui desse culto, desse local, que a nossa postura seja diferente. Que a gente venha falar como Jesus, viver como Jesus, expressar como Jesus. Os céus ainda não se rasgaram, o Senhor ainda não voltou, então nós temos muito trabalho pela frente. Fortifica, Deus, o nosso coração. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, desde hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém.